Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, como muitos de vocês sabem, né, como eu lido com pessoas que estão sempre passando por momentos difíceis, às vezes momentos de luto, momentos de dores muito profundas, de perda, de fim de relacionamento, ou de problemas ligados ao emprego, problema com o chefe, com um colega de trabalho, ou problemas com família, ou às vezes mulheres que querem ter filho e não conseguem, que querem se casar, não conseguem namorar, ou tem várias questões ligadas à autoestima. Eu tô o tempo todo lidando com as dores das pessoas, né? Claro que por conta disso, ao longo da vida, eu também tive que trabalhar as minhas próprias dores, porque também sou humana, tô encarnada num planeta de provas e expiações, assim como vocês, e também tive que lidar com perdas, com lutos, com o fim de relacionamento, né? E eu me lembro que muitas vezes, quando eu estava vivendo essas situações, em especial quando eu era mais jovem, mais imatura e não tinha muita experiência de vida, eu me lembro que a primeira vez que eu terminei um relacionamento afetivo, eu fiquei muito tempo, assim, muito mal, vivendo aquela dor. E enquanto a gente está vivendo a dor, aquilo é tão profundo, é tão intenso, que a gente tem a ilusão de que aquele momento nunca vai acabar, de que aquilo vai durar para sempre. E aí muitas vezes o nosso sofrimento ele é tão desproporcional, né, em relação ao que de fato aconteceu. A gente faz aquele dramalhão, né, e se aprofunda na dor e sofre, e às vezes fica muito mais tempo vivendo o processo de luto do que normalmente o luto deveria demorar, e a gente fica cultivando aquela dor, e aí por cultivar a dor, acaba transformando a dor num sofrimento, e fica apegado àquilo, e fica meses naquilo, sempre com a sensação de que aquilo nunca vai acabar, e muitas vezes aquela situação de dor, de luto, a gente não consegue superar, porque a gente fica muito apegado a ela, muito identificado, né, com aquela situação. E eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem aqui na terceira dimensão é o problema da identificação. Eu já fiz vídeos aqui sobre o ego, né, falando sobre a identificação com o ego. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem, porque quando a gente se identifica com aquilo que é transitório, a gente fica apegado ao falso eu. E aí a gente tende a ficar chafurdando num sofrimento que não precisaria existir, pelo menos não por tanto tempo. É porque a gente fica apegado àquilo e às vezes a gente não sabe como sair dessa situação. Inclusive, esses dias eu estava lendo um texto lindíssimo do Yogananda. Gostaria muito de ler para vocês e comentar um pouquinho. Ele falava assim, ó: não leve as experiências da vida tão a sério. Não deixe, principalmente, que elas o magoem, pois na realidade nada mais são do que experiências de sonho. Vou repetir. Nada mais são do que experiências de sonho. Se as circunstâncias forem ruins e você precisar suportá-las, não faça delas uma parte de você mesmo. Desempenhe o seu papel no palco da vida, mas nunca esqueça, olha só, nunca esqueça de que se trata apenas de um papel. O que você perder no mundo não será uma perda para a sua alma. Confie em Deus e destrua o medo que paralisa todos os esforços para ser bem-sucedido e atrai exatamente aquilo que você receia. Olha que lindo esse texto, olha a profundidade disso. Não deixe principalmente que as experiências o magoem, pois na realidade nada mais são do que experiências de sonho. Yukteswar, né, que era o guru do Yogananda, num livro chamado Holy Science, ele dizia que o átomo é o princípio da ilusão. Isso vai muito ao encontro daquilo que a gente aprende em obras como O Segredo, né, que na verdade é uma simplificação das leis herméticas,
que diz que tudo que está dentro está fora, que o universo é mental, tudo para existir foi criado na mente antes de se materializar, tudo que existe fora tem um correspondente interno, tudo que está em cima é como que está embaixo. Então, gente, tudo que a gente está vivendo aqui, tudo que é circunstância não é substância. Ou seja, as circunstâncias da vida, sejam elas quais forem, fim de relacionamento, problema no seu emprego, problema com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu tio, com seu avô, seja lá o que for que você está passando nesse momento. Pode ser uma situação que no primeiro momento você olha e você não encontra saída para aquilo. E às vezes você está tão apegado àquela dor e está sofrendo, às vezes é um problema de saúde muito difícil, seu ou de alguém que você ama, ou de repente você está tendo que lidar com um luto, porque um ente querido morreu, e você tem que lidar com essa dor, né, desse sentimento profundo de perda. E de fato, quando a gente está vivendo, a gente fica muito apegado à circunstância. E é por isso que a única coisa, eu vou repetir, a única coisa que nos salva sempre é a gente ter um centro interior para o qual voltar. Porque quando você tem esse centro, ou seja, quando você sabe quem você realmente é, porque você faz cotidianamente um trabalho de olhar para aquilo que realmente importa, ou seja, meditar, fechar os seus olhos, olhar para dentro, se conectar com a sua centelha divina, toda vez que você faz isso, você está redescobrindo o seu tesouro verdadeiro, que é a única coisa em você que é imutável e inabalável, independente de qualquer situação externa. Por isso que as circunstâncias, elas passam, mas a substância, que é o seu eu real e não o seu ego, ou seja, a substância não é transitória, não é efêmera, ela vai ficar com você ao longo de todas as suas existências. Essa substância sempre vai existir, independente de qualquer problema externo. Por isso que é muito bonito quando o Yogananda fala o seguinte: desempenhe o seu papel no palco da vida, mas nunca esqueça de que se trata apenas de um papel. E ter essa percepção de que a vida, na verdade, é uma personagem que a gente interpreta por um tempo, depois quando a gente tem a nossa desencarnação e a gente vai para as outras dimensões, esse é um canal espiritualista, então essa é a minha crença, né? Então a gente tem o processo de desencarnação, vai para outras dimensões, depois a gente reencarna novamente para viver um novo papel, para adquirir novas experiências, para expandir a consciência, a gente desencarna, né, e depois volta novamente para resgatar questões do passado, para aprender coisas novas e continua expandindo a consciência. A gente tem tanta coisa para aprender, tanta coisa para melhorar, para expandir, que uma única vida não seria suficiente. Deus seria muito injusto, né, se nos desse uma única existência, porque aí a gente não teria outras possibilidades de reparar erros do passado, de viver outras personagens, de ficar imerso em novas realidades. Então a gente vem aqui para esse plano experimentar o que é estar encarnado aqui na matéria. E através dessas experiências que parecem muito reais, mas na verdade tudo é energia, a gente tem a possibilidade de viver essas várias personagens, de interpretar esses papéis. E o nosso grande treino é não ficar apegado a esse papel. Claro, quando a gente está vivendo uma dor, eu sei que é difícil a gente parar tudo, silenciar o ego e se olhar de fora, mas esse é um treino importante para a gente fazer. Não ficar apegado à dor, não ficar identificado com ela. Entender que aquele é um momento difícil, sim, mas que ele vai passar. Claro, o luto precisa ser vivido, ele não pode ser reprimido. Então, se você terminou um relacionamento, saiu de um emprego, perdeu um ente querido, é importante você viver o luto, chorar o que você precisa chorar, ficar triste, sim. A tristeza faz parte da vida, a gente precisa encará-la, a gente não pode reprimi-la, né? Então é preciso sentir essa tristeza, vivê-la, mas tem um momento que a gente precisa se desapegar dela e começar a se observar de fora, como se a gente fosse uma testemunha de nós mesmos. E quando a gente consegue entender que as circunstâncias passam e a substância permanece,
a gente passa a olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que vai ficar conosco quando a gente deixar esse plano, que é a nossa consciência, que independe do nosso corpo físico. Esse corpo, gente, a vida que a gente tem, como já muito bem nos ensinava o Chico Xavier, né, são empréstimos que Deus nos dá. Então esse corpo não é nosso, por isso que a gente não pode ficar apegado a ele. É um empréstimo, né, que Deus nos deu, uma ferramenta para que a gente possa executar a nossa missão nesse plano. Mas quando a gente vai embora daqui, a gente não leva esse corpo. Por isso que ele é emprestado, porque se ele fosse nosso, ele iria conosco para as outras experiências, mas ele não vai, ele fica aqui. Né? Então o que vai é o nosso espírito, esse sim independe do corpo. E esse espírito vai viver várias experiências em vários teatros diferentes. Então a cada vida, a cada existência, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de exercer novos papéis. E quando a gente fica apegado a esse papel, achando que ele é tudo que existe, a gente fica apegado ao nosso ego, né, que é o nosso falso eu. O ego, ele é importante, a gente só não pode ficar apegado a ele, identificado. Porque quando a gente fica identificado com o ego, a gente tem aquela idealização, aquela ilusão de que os sofrimentos nunca vão passar. E tudo passa, gente, tanto a alegria quanto a tristeza, todas essas emoções, elas são transitórias. E é por isso que a gente precisa ter um centro interior para o qual retornar, para não ficar dependente de eventos externos para que a gente se sinta bem ou mal. Porque, inclusive, esse é um dos sintomas da imaturidade, é a gente ficar responsabilizando aquilo que está fora por aquilo que a gente está sentindo. Um dos nossos treinos é aprender a fazer essa conexão com o nosso centro, com a nossa centelha divina, independente das circunstâncias externas. Às vezes eu recebo perguntas de pessoas falando assim: ah, Gisela, mas como é que eu vou ficar alegre se eu tenho uma família tão difícil? Ou se está acontecendo isso ou aquilo no mundo, ou se está acontecendo tal problema social, isso seria uma frieza da minha parte, uma indiferença, um pouco caso. E não, gente, existe uma grande diferença entre você ser indiferente ao mal que existe no mundo e você não ser apegado a ele, não se identificar com ele. A pessoa que é verdadeiramente compassiva, que atingiu uma consciência amorosa mais elevada, em geral são os seres iluminados que têm essa consciência, a maioria de nós ainda está aprendendo, né? São pessoas que têm compaixão, têm empatia pela dor do outro, sim, elas se compadecem, elas têm o impulso de ajudar, de acolher, mas elas não se envolvem a ponto de ficarem tão identificadas com a dor do outro e aí elas não conseguem ajudar. Entende? Quando a gente fica identificado com a dor, toda a nossa energia vai ficar voltada para tentar resolver aquela dor, e aí a gente não consegue resolver a causa do problema. Então, quando a gente está vivendo qualquer dor na nossa vida, ou qualquer momento difícil, de luto, de perda, quando a gente fica apegado àquela situação e a gente fica com a ilusão de que aquilo nunca vai acabar, nunca vai passar, a gente fica apegado à dor, a gente se esquece de olhar para aquilo que vai nos curar, que vai nos salvar, que é o nosso centro interior. Então, por isso que a minha sugestão amorosa hoje é assim: sempre que você estiver passando por qualquer momento difícil, chore o que você precisar chorar, viva a dor, você não vai negar a dor, mas não se envolva tanto com ela a ponto de achar que ela nunca vai passar. Procure, mesmo diante da dor, mesmo diante de um momento difícil, e é nessas horas que a gente precisa colocar esses aprendizados em prática, para tudo, silencia, se volte para esse centro interior que é imutável, que é inabalável, que independe das circunstâncias externas, e perceba que tem um centro dentro de você que ninguém vai poder tirar de você. E nesse centro que é interno, você tem a sua paz, a sua amorosidade, a sua alegria de viver, a sua conexão com Deus. Você consegue conversar com Deus quando você silencia os desejos mundanos que vêm do ego, quando você para de vibrar na frequência do ego, que é ilusória,
e que te deixa apegado ao horizontal. Quando você vai para o vertical, para o uno, ou seja, quando você se conecta com a consciência crística, você consegue perceber o que é real, o que realmente importa. E através dessa conexão com o todo, com a fonte criadora, com Deus, seja lá como você quiser chamar, dependendo da sua crença, da sua fé, da sua religiosidade, você consegue perceber que sempre que uma situação chega até você, uma situação externa, se materializa na sua vida, é porque existe algum correspondente interno. E quando você cura esse correspondente interno pelo autoconhecimento, pelo olhar para dentro, pela integração das suas sombras, você cura a causa daquele problema. Porque você não ficou lutando contra o problema, entende? Você não ficou vibrando na frequência do ego. Você saiu dessa dualidade do ego que te prende na matéria e você olhou para a única coisa que é realmente imutável, inabalável, que é a sua essência divina, a sua essência crística. Isso te ajuda a se tornar uma testemunha de si mesmo e não ficar apegado ao falso eu, que esse é um dos grandes erros que a gente comete. Quando a gente está apegado ao falso eu, a gente tem a ilusão de que as coisas nunca vão melhorar, né? E é justamente essa ilusão que faz a gente afundar cada vez mais no sofrimento e se lamentar e ficar cultivando aquela dor, e cultive, e ativa aquela frequência diariamente. E por ativar aquela frequência, a gente atrai outros problemas, a gente tem a sensação que está andando em círculo. A gente só consegue parar de andar em círculo quando a gente sai do problema, se olha de fora, quando a gente se torna uma testemunha de nós mesmos, com esse olhar de fora, de não identificação, não apego ao falso eu, à ilusão. E a gente reconhece que aquela circunstância irá passar, porque aquele papel que você está exercendo nessa existência, ele é transitório, ele não é o que você é de verdade. E justamente por ele ser só uma experiência transitória, que precisa te ensinar coisas que você tem que aprender naquele momento, quando você aprende o que precisa ser aprendido, principalmente através do olhar para dentro, aquela circunstância deixa de se manifestar daquela forma, porque a causa, a matriz do problema, que é interna, foi curada. Percebe? Você não precisou lutar com o que estava fora, se indignar, não. Bastou você trazer consciência para o momento presente, integrar suas sombras, buscar esse autoconhecimento dentro de você, com terapias, com meditação. Você pode usar a técnica que você preferir. E através dessa conexão, você se auto-lembrou do seu eu real, que é a única coisa que vai permanecer com você ao longo das existências. E, gente, quando a gente percebe que a gente tem um centro interno que é inabalável e que nesse centro a gente pode encontrar paz, independente de qualquer situação externa, a gente descobre o nosso verdadeiro poder. A gente sai da Matrix, porque a gente não se deixa dominar por nada externo. A gente percebe que a verdadeira liberdade, a verdadeira autoestima, ela é fruto do autoconhecimento, da conexão com a fonte criadora, com o nosso verdadeiro eu. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Relembra a todos que eu tenho meu clube de assinaturas com mais de 90 vídeos inéditos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, astrologia, arcturianos, relacionamento, tem muito assunto bacana. Então, se você gosta do meu trabalho, se você quer ter acesso a esse material inédito sobre assuntos que eu não falo tão abertamente, nem tão profundamente aqui nessas redes que são públicas, né? Então, se você quiser ficar mais próximo de mim, eu te convido a participar do meu clube de assinaturas. O link para inscrição tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, e a seguir eu vou colocar
compartilhar alguns trechinhos de vídeos do clube para você conhecer melhor como funciona e sentir no coração se é ou não para você. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu tô em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, com o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem. E aí, essa sensação de escassez, porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela tá sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes acaba você coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão, tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui, não é maravilhoso? É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pode se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem a ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia, tá sonolenta, que tá dormindo. Quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha, e ela ignora toda a obra, né? Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo para conversar com vocês hoje. Gente, esse chá da Tal Chá é maravilhoso, isso não é publi, tá? E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu, não por acaso, tive um sonho, e a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina. Cai tudo aqui, não é maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada. Eu tô em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, com o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem. E aí, essa sensação de escassez, porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela tá sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes acaba você coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão, tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui, não é maravilhoso? É pra ser. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pode se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem a ver com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia, tá sonolenta, que tá dormindo. Quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha, e ela ignora toda a obra, né? Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo para conversar com vocês hoje. Gente, esse chá da Tal Chá é maravilhoso, isso não é publi, tá? E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu, não por acaso, tive um sonho, e a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina. Cai tudo aqui, não é maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada.